Fala meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje é sobre organograma. Por que você deve ter um na sua propriedade rural? Pessoal, o organograma ele é uma ferramenta de gestão voltada para você gerenciar o seu pessoal a fim de que cada pessoa tenha o seu cargo definido com base na escala hierárquica, ou seja, serve principalmente para você distribuir as funções, quem manda em quem e quem deve se reportar a quem. Então é o que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Então acompanhe nossos slides. Organograma na atividade rural. O que é um organograma? Que vai ser o nosso item 1. Item 2. Por que é tão importante desenvolver um? 3. Principais tipos e modelos. E 4. Como montá-lo. O que é um organograma? Basicamente, é uma representação visual da estrutura organizacional de uma empresa. Em outras palavras, mostra a hierarquia, relacionamento entre os diferentes departamentos, equipes, cargos e colaboradores, sendo uma representação gráfica da estrutura organizacional da empresa. Ou seja, o organograma é uma ferramenta essencial para a estruturação de equipes dentro de uma empresa, porque tem como principal objetivo garantir que cada colaborador desempenhe a sua função de forma eficiente e adequada. Por que é tão importante desenvolver um? O organograma proporciona uma visão clara da estrutura hierárquica da fazenda. Isso ajuda muito os funcionários a compreender o funcionamento organizacional da fazenda, pontuando bem cada cargo, função e equipe. Isto é essencialmente importante em fazendas em crescimento, onde a estrutura organizacional pode tornar-se mais complexa ao longo do tempo. Além disso, o organograma ajuda a estabelecer responsabilidades claras para cada função e departamento da atividade. Isso evita conflitos de competência e duplicação de esforços, garantindo que cada colaborador saiba exatamente quais as suas responsabilidades e a quem deve reportar. Ao mesmo tempo, um organograma bem desenhado facilita a comunicação dentro da fazenda, porque permite aos colaboradores saibam com quem devem comunicar para obter informações, tomar decisões ou resolver problemas específicos, por exemplo. Com isso, ajuda a otimizar e agilizar os processos de trabalho e evitar atrasos causados pela falta de clareza na estrutura organizacional. Principais tipos e modelos. Organograma vertical. O modelo vertical, também conhecido como clássico ou hierárquico, é um dos mais utilizados pelas empresas. Nessa modalidade, os cargos são organizados em ordem de importância, seguindo uma hierarquia descendente. Assim, aqueles que ocupam os níveis mais elevados ocupam os cargos de maior autoridade dentro da organização. Portanto, dentre as vantagens desse tipo de organograma, destaca-se a facilidade na criação de planos de carreira e no atendimento do fluxo de trabalho. Então está aí, meus amigos, o organograma vertical. Temos ali o presidente, aí temos diretor comercial, diretor administrativo, diretor de produção. Cada gerente responde a esse diretor. Então, o gerente de vendas responde ao diretor comercial. Ele não pode receber uma ordem, por exemplo, do diretor administrativo ou do diretor de produção, porque não é o departamento deles, vamos dizer assim, né? Da mesma maneira, um auxiliar de cobrança ele não pode receber uma ordem do diretor de produção ou do diretor comercial. Ele sempre vai se reportar ao seu chefe aí, que é o gerente de cobranças e depois o diretor administrativo. Organograma horizontal. Este organograma não prioriza a hierarquia de cargos, sendo mais adequado para ambientes informais de negócios. Nessa modalidade, há maior autonomia concedida aos colaboradores, que têm voz ativa nos processos de tomada de decisão e podem desempenhar
diversas funções. Assim, sua estrutura é organizada horizontalmente, enfatizando que as relações de poder não são o foco, mas mantendo a ideia de organização. Praticamente o mesmo organograma, só que de maneira horizontal. Então vocês podem ver aí que não é o foco a hierarquia, né? Mas sim a distribuição de funções. Organograma circular, também conhecido como radial. O foco aqui é a importância do trabalho em equipe, representando os colaboradores lado a lado em formato circular. Desta forma, a figura mais relevante da empresa fica no centro do círculo, como o CEO ou o presidente, enquanto os demais ficam posicionados ao redor, nas pontas. Esse modelo é mais utilizado por empresas que valorizam a colaboração entre seus membros em vez da hierarquia entre eles. Então está aí, né, meus amigos, o organograma circular ou radial, né? Aí já é para empresas com um sistema de hierarquia não tão definido, né? O foco, na verdade, não é a hierarquia aqui nesse caso. Organograma linear de responsabilidade, OLR. Esse tipo concentra-se nas funções, tarefas e responsabilidades de cada cargo, em vez de sua hierarquia. Porém, não é recomendado para empresas com processos de alta complexidade, principalmente pelo fato de que, ao apresentar cada uma das atividades de cada área e suas inter-relações, o organograma pode ficar excessivamente desordenado. Então está aí, meus amigos, seriam as funções, né? E aí a gente tem as legendas embaixo aí, e para cada legenda a gente tem determinada função. Por exemplo, elaborar seria o primeiro símbolo da esquerda. Depois a gente tem o aprovar, controlar e executar, né? Então, por exemplo, um diretor ele vai aprovar, né? O gerente vai controlar. Tem o outro auxiliar aqui que vai executar. Aqui o auxiliar que vai fazer o arquivamento, vai elaborar e assim por diante. Organograma em barras. Esse modelo se destaca pela hierarquia dos cargos da empresa, representando os colaboradores através de barras dispostas verticalmente. Desta forma, o tamanho de cada barra corresponde ao nível de autoridade de cada profissional da empresa. Enquanto a posição mais alta é representada pela barra mais longa, enquanto outras diminuem de acordo com o nível da hierarquia. Então está aí, né, meus amigos? Um organograma bem simples, não é? O diretor, o presidente primeiro, depois o diretor, o gerente e o auxiliar. Algo bem simples, né? Não mostra cargos e funções a partir de cada atividade, nem nada. Depois nós temos ainda o organograma matricial. Semelhante ao organograma vertical em sua estrutura, o modelo matricial é adotado por empresas com maior flexibilidade, onde cargos e funções não são definidos de forma rígida, normalmente utilizado por empresas focadas na execução de projetos específicos. Esse formato representa estruturas temporárias que mesclam diferentes departamentos e equipes. Então está aí, né, meus amigos? O diretor, a diretoria, né, na parte de cima, e aí as gerências aqui localizadas por estado, né? Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Aí a gente tem as vendas, o marketing e as operações. Veja que este aqui, o foco também não é a parte de hierarquia. Voltando aqui, ele fala que normalmente é utilizado por empresas focadas na execução de projetos específicos. Esse formato representa estruturas temporárias que mesclam diferentes departamentos e equipes. Pode ser interessante para você, produtor rural, utilizar esse tipo de organograma em uma operação específica na sua propriedade. Vai fazer, por exemplo, uma reforma de pastagem,
vai fazer, por exemplo, uma abertura de área, ou, por exemplo, você vai fazer cerca, vai fazer uma grande reforma de cerca na sua propriedade, ou vai transformar uma área de pecuária em área de lavoura, ou uma área de pecuária em uma área de reflorestamento. Aí eu imagino que seria interessante. Você teria a equipe do plantio, teria ali a equipe das máquinas, né? Pessoal que mexe ali com mecanizado. Aí sim eu acredito que seria interessante para você adotar esse tipo de organização, de organograma na sua atividade, ok? Mas sigamos para os próximos. Organização setorial. Essa modalidade é voltada para um setor específico da empresa. Portanto, é útil para grandes empresas com muitos funcionários e equipes altamente estruturadas. Aí o setorial, né, meus amigos? O CEO, e aí a gente tem os setores da empresa, né? Comercial, operações e o administrativo. Como montar em 9 passos? Então, entenda o primeiro passo, entenda a estrutura organizacional existente. Antes de começar a desenhar o organograma, é fundamental entender a estrutura organizacional atual da empresa. Isso inclui identificar departamentos, equipes, cargos e as relações hierárquicas entre eles. Desta forma, liste todas as funções e cargos da empresa. Assim, você entenderá o que precisa organizar de forma detalhada, planejada e organizada. Defina o objetivo do organograma. Outro ponto muito importante é que muitos profissionais deixam de lado definir um objetivo claro na hora de desenvolver o organograma. Desta forma, o desenvolvimento do organograma para organizar verdadeiramente a estrutura do seu negócio ficará muito mais claro e assertivo. Ou seja, o organograma fará muito mais sentido e será muito funcional. 3. Escolha o formato adequado. Agora estude e defina qual formato se adapta melhor à estrutura e necessidades de sua empresa, de acordo com os tipos e modelos de organograma que mostramos anteriormente. Identifique cargos e departamentos. Liste todos os cargos e departamentos da empresa, desde os mais altos níveis de gestão até os funcionários de nível operacional. Portanto, como dissemos antes, certifique-se de que incluir todas as áreas funcionais de suas respectivas responsabilidades, incluindo possíveis novos cargos ou funções que precisem ser criados para atender todas as demandas e necessidades da empresa. 5. Estabelecer relações hierárquicas. Definir relações de supervisão e reporte entre cargos e departamentos. Isso ajudará a visualizar claramente a cadeia de comando e as linhas de autoridade dentro da empresa. 6. Use ferramentas adequadas. Existem diversas ferramentas disponíveis para criar organogramas, desde programas de computador especializados até aplicativos online gratuitos. Portanto, escolha uma ferramenta que seja fácil de usar e que ofereça recursos adequados às suas necessidades e estilo. Aqui você pode usar qualquer programa que desejar. Nós vamos recomendar 3 programas gratuitos que são amplamente utilizados por profissionais experientes para desenvolver um organograma de sucesso. O primeiro é o Notion, que é um aplicativo para organização de tarefas e projetos. É uma plataforma de produtividade tudo em um, ou seja, diversas funcionalidades em um só lugar. O outro é o Trello, que é uma ferramenta amplamente utilizada para gerenciamento de projetos. É online e é uma plataforma muito versátil e prática, e é exatamente por isso que pode ser usada de forma colaborativa. E o terceiro é o Canva, que é um aplicativo online com um design muito simples e intuitivo. 7. Desenhe o organograma. Comece desenhando os principais cargos e departamentos no topo do organograma
e adicione os níveis hierárquicos inferiores. Se necessário, utilize símbolos padronizados para representar cada posição e linhas de ligação para mostrar as relações entre elas. Lembre-se que o mais importante no organograma é deixar claras as funções e a hierarquia de cada cargo. E o mais importante, que seja fácil e simples de entender. 8. Apresentar as equipes. Após verificar todas as informações com atenção e detalhes, apresente o organograma a todos os colaboradores. Isso é essencial para garantir clareza para todos. Em outras palavras, o documento deve ser acessível e compreendido por todos. Revisar e atualizar regularmente. Depois de criar o organograma, revise-o cuidadosamente para garantir que seja preciso e completo. Além disso, lembre-se de atualizá-lo regularmente à medida que ocorrem mudanças na estrutura organizacional da empresa. E aqui, meus amigos, eu deixei para vocês como seria o exemplo de um organograma em uma propriedade rural, né? Então a gente tem ali no topo o proprietário, depois a gente tem o gerente geral, temos aí o subgerente, e aí a fazenda trabalha com dois tipos de produção, né? Trabalha com o gado, não coloquei se é gado de corte, se é gado leiteiro, o que é, e produção de grãos. Então a gente tem ali um técnico de campo, o encarregado da produção primeiramente, depois o técnico de campo, depois a gente tem o tratorista, operador de máquinas, né? Temos aí 3 operadores de máquina, e do lado lá do gado a gente tem o encarregado do gado e 3 vaqueiros. Aí no meio a gente tem um almoxarife, responsável pelo almoxarifado, e subordinado a ele 2 auxiliares, né? Os 2 auxiliares aí de serviços gerais. Então seria basicamente isso aí, meus amigos. Essa seria a estrutura básica de um organograma. E aí você pode adicionar imagens, fotos aí dos colaboradores, depois você pode adicionar também cada função, cada cargo, o que cada cargo vai fazer. Tá ok, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.